Profecias. Eu tenho certeza que nos últimos dias você tem ouvido falar de muitas profecias que irão acontecer muito próximo dos dias atuais. Há profecia que tem data e hora marcada para acontecer. Porém, será verdade tudo isto? Você sabe como se livrar, ou melhor, como identificar uma falsa profecia? E você sabe quais são os perigos que ela pode trazer para a sua salvação, tanto para aqueles que profetizam falsamente, quanto para aqueles que ouvem a falsa profecia? Pois bem, neste vídeo eu quero trazer para você algumas passagens bíblicas que vai nos mostrar o perigo que isso pode trazer e até mesmo prejuízo para nossas vidas pessoais e espiritual. Meu nome é Davi Linhares e você está no canal Aprendendo com a Bíblia. Pois bem, meus amigos, hoje eu quero trazer algumas passagens bíblicas que vai nos mostrar a necessidade que nós temos de examinarmos as Escrituras e comparar com as profecias que nos últimos dias têm nos aparecido. Pois bem, existem profecias que tinham data e hora marcada, falando de um tal de um cavaleiro da morte que sairia e mataria dezenas de pessoas nas madrugadas. Tem também profecias de pessoas vendo sinais nos céus e até mesmo nos mares, ou no mato, ou na noite, sonhado, e tem distribuído através das redes sociais essas tais profecias. E isso pode trazer um grande risco para a nossa salvação e até mesmo para a salvação daqueles que assim falam. Eu não estou dizendo, em hipótese alguma, que não exista profeta. Existe profeta. Eu acredito nos dons espirituais. Eu acredito na profecia. Acredito no dom de línguas, no dom de interpretação de línguas. Eu acredito no dom de revelações. Mas eu também acredito na Bíblia. E a Bíblia me mostra que nós precisamos examinar, ou seja, julgar todas as profecias em que nós ouvimos. E não há nada melhor que fazer que comparar tais profecias com a palavra de Deus. Inclusive, eu gravei um vídeo anterior que eu vou deixar aí na descrição, e eu peço que você assista, e você vai ver que eu trago de forma bíblica o princípio das dores, comparando com momentos atuais com o que a Bíblia declara através da vida de Jesus Cristo e do seu histórico deixado para nos mostrar tais coisas. Agora, o primeiro erro que eu percebo nas profecias, que não são bíblicas, é que algumas delas existe a data e a hora de acontecer. Eu vi nas redes sociais alguém dizendo que o princípio das dores já tinha acontecido e tem até mesmo data para encerrar. E depois do princípio das dores serem encerradas, então teria o início aí da grande tribulação, que no caso seria a partir de novembro de 2021. Pois bem, isso tem um perigo muito grande, tanto para aqueles que estão assim dizendo que estão profetizando, quanto para nós que estamos acreditando nestas profecias. Porque no que diz respeito a datas de acontecimentos de algo já profetizado biblicamente, nem mesmo o próprio Jesus se atreveu a dar uma data específica. Perceba comigo o que Jesus fala para os seus discípulos. Em Mateus capítulo 24, versículo 36, após o sermão de Cristo, os discípulos perguntam a Jesus: Senhor, quando é que estas coisas vão acontecer? E Jesus começa a explicar a eles, vai acontecer assim, assim, e no final Jesus diz, Mateus 24, 36, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Ora, o próprio Jesus que estava profetizando, dizendo que ia acontecer, aquele mesmo Jesus que disse que é o caminho, ele é a verdade. Ou seja, Jesus ele não pode mentir, porque ele é a verdade. Ele é o caminho, ele é o que nos leva até Deus. Ele não se atreveu a dar datas. E não só Jesus, como também anjos não se atreveram a dar datas
nem dias e nem hora. Veja o que os anjos, depois que Jesus voltou para os céus, fala para os discípulos. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Perceba que neste momento, depois que Jesus foi elevado aos céus, os discípulos perguntam: Senhor, será neste momento, ou seja, quando o Senhor retornar, que o reinado de Israel voltará a existir, o reinado de Israel será restaurado completamente? E aí os anjos dizem: não competem a vocês saberem dias e datas que estão reservados a Deus. Então, dia e hora de acontecimento de profecias já registradas pela Bíblia, não existe data. Nem Jesus falou e nem os anjos se atreveram a falar. Quanto mais um mero homem falho como eu ou como você. Não estou dizendo que o seu sonho ou que sua profecia esteja errada, mas há um perigo muito grande em você não examinar com as Escrituras se elas de fato são verdadeiras, que é o que há necessidade para todos nós. Quando um profeta profetiza, a igreja deve julgar esta profecia. E só há uma forma de julgar esta profecia, que é através dos escritos bíblicos. Então, eu quero trazer para vocês agora o primeiro passo: o perigo da profecia. Perceba em 1 Reis, capítulo 13, versículo 17 em diante, o que diz. Vou ler para você. Porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho, porque foste. Tornou-lhe ele: também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo, a tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. Então voltou ele e comeu pão, e em sua casa e bebeu água. Aqui a Bíblia está falando sobre dois profetas. Um profeta já de idade, já um senhor, e um outro profeta que foi enviado por Deus. Só que Deus tinha dado uma ordem para aquele profeta. Olha, você vai. Então, quando você terminar de entregar a mensagem, não volte por onde veio, nem coma e nem beba em casa de ninguém. E aquele homem foi, entregou a mensagem, e quando saiu da cidade, um profeta mandou seus filhos chamar aquele homem, e este profeta disse que tinha recebido a visita de um anjo que tinha mandado ele voltar para sua casa, comer pão e beber água. Porém, ele estava mentindo. Perceba que o profeta, velho, ele não tinha recebido uma revelação de Deus. Os anjos não tinham falado com ele, mas mesmo assim ele mentiu. Mas aquele outro homem, que era um verdadeiro profeta, acreditou nesta profecia. Está aí o perigo da profecia. Ele, aceitando aquela profecia como se tivesse sido de Deus, sendo que não era, ele voltou, comeu e bebeu. Mas quando ele saiu daquela casa, a Bíblia vai contar, na continuidade desta mesma história que você pode ler, que um leão o estraçalhou e ele morreu no meio do caminho. Simplesmente porque desobedeceu a Deus. Simplesmente porque deu crédito a uma falsa profecia. Nós estamos em um momento crucial das nossas vidas e que a humanidade está passando. Tem pessoas que estão com uma taxa altíssima de depressão, pessoas que têm se matado porque não têm o que comer dentro de casa, pessoas que perderam seus empregos, perderam seus entes queridos, e aí de repente houve uma profecia dizendo que tal dia e tal hora muita gente vai morrer. Tal dia e tal hora um terremoto vai acontecer, tal dia e tal hora vai acontecer isso e aquilo outro, sendo que é mentira. Ei, você que está fazendo isso, você não está colocando apenas a sua salvação em risco, mas você também está colocando a salvação de muitas outras pessoas que estão acreditando na sua falsa profecia. Mas Deus, Ele vê tudo e conhece a todos. Então, se você recebe uma revelação, busque orar a Deus para, com sabedoria, poder compartilhar com os demais irmãos. Continuando, a Bíblia fala que há um castigo para os falsos profetas. Não pense que só quem é castigado é aquela pessoa que acredita na falsa profecia, mas também o que profetizou também será castigado. Veja o que Ezequiel fala no capítulo 13, versículo 2 e 3. Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizando exprimem
Como dizes, o que lhes vem do coração, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito sem nada ter visto. Isso significa que algumas pessoas veem de fato coisas, mas não passa de frutos da sua imaginação, não passa de frutos do seu coração que é enganoso. E estas pessoas não têm a mínima sensibilidade e nem mesmo sabedoria para examinar dentro das Escrituras se o que elas estão vendo é realmente algo da parte de Deus. E Deus ele continua a falar com Ezequiel no versículo 6 de Ezequiel 13. Tiveram visões falsas e adivinhação mentirosa. Os que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou e esperam o cumprimento da palavra. Tem pessoas que profetizam e ainda têm a audácia de dizer que a profecia se concretizou, sem ter se concretizado e sem que essa profecia fosse de fato verdade. Isto é uma vergonha para o Evangelho. Você, que é um servo do Deus Altíssimo e que tem a Bíblia Sagrada nas suas mãos, você pode comparar todas essas profecias que têm sido lançadas através da internet e das redes sociais e comparar com a Bíblia Sagrada. Mais uma vez eu volto a repetir, você quer saber no momento em que nós estamos hoje? Você compara os acontecimentos do cotidiano com o que a Bíblia relata. E eu assisto o vídeo que eu deixei aí, eu vou deixar aqui nesta descrição, para que você possa ver alguns sinais que já se cumpriram. E foi Jesus quem disse que ia acontecer. Só que para isso não existe data. Simplesmente vão acontecer. Quem sabe o dia e a hora é Deus. Jesus disse que nem o Filho e nem os anjos sabem nem o dia e nem a hora. Só quem sabe é Deus. A Bíblia vai mostrar que existe um castigo para os que profetizam mal. Veja o que está escrito em Apocalipse capítulo 22, versículo 18 ao 19. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Meu querido, você está colocando a sua salvação em risco. Tanto você que acredita, quanto você que profetiza. Antes de você contar a sua revelação, ore a Deus. Busque referências bíblicas para se realmente isto vai acontecer. Eu acho que vai acontecer em tal dia. A Bíblia fala alguma data que vai acontecer alguma coisa? Não. Então não fale. Se a Bíblia não declara algo de forma clara e evidente para que você possa entender, então é melhor você contar como um sonho. Aliás, é o que o profeta Jeremias diz. Aquele que sonhou, conte então o sonho. Se você teve uma revelação, conte então, eu vi tal coisa, assim, assim, assim. Se vai acontecer, eu não sei, mas eu acredito que seja uma revelação de Deus. É bom você declarar isso para que todos entendam que pode e que também não pode acontecer, para que você não coloque nem a sua salvação e nem a salvação do seu irmão, que você deve amá-lo como a si mesmo, em risco. Porque todo aquele que produzir a falsa profecia, ele também estará pecando contra o Senhor, porque ele estará acrescentando ou diminuindo o que está escrito nas profecias já deixadas por Cristo Jesus e pelo seu evangelho através dos seus discípulos. Pois bem, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, que vocês tenham compreendido. E se você me assistiu até aqui, eu quero te pedir que você se inscreva neste canal, deixe o seu like se assim gostar, deixe o seu comentário, a sua sugestão. E toda semana eu trago estudos bíblicos aqui neste canal. Toda semana temos também os estudos da Escola Bíblica Dominical, que nós estamos estudando nesse segundo trimestre, uma lição muito boa e que diz acerca dos momentos atuais em que nós estamos vivendo, que há necessidade de entendermos os dons espirituais. O dom de profecia é bíblico, então não perca esta oportunidade. Venha estudar a palavra de Deus conosco. Com certeza Deus vai te abençoar de forma poderosa. Vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a todos.